senhores, é o seguinte, eu estava terminando de comer um bifão, estou tomando um sucão de laranja para relaxar. Tem alguns péssimos seres humanos cortando árvores na minha rua, então talvez pegue som de motosserra. Mas vamos lá, por que eu tô com o Brave aberto aqui? Porque aparentemente às 5h10 da tarde de hoje lançou a nova Ferrari Lucy. E eu quero gravar minha primeira reação vendo ela. Tá, já não gostei do que vi. Ok, então essa é a Ferrari Lucy. Pelo menos lançou vermelha, eu tava com a expectativa que fosse lançar prata. E também só um pouquinho de contexto, tá vendo esse interior aqui, né? Que eles tinham divulgado o interior alguns, acho que 2 meses atrás. Este interior foi desenhado por um dos principais criadores da linguagem visual dos produtos da Apple, especificamente o iPhone. Então a gente consegue ver os cantos arredondados que ele criou, que dominaram a indústria. Até mesmo thumbnails do YouTube usam esse canto arredondado, né? Que eu acho bem infantil, pra dizer o mínimo. É uma nostalgia barata usar esse formato de volante, né? Enfim, eu já fiz o máximo de crítica que podia fazer a esse interior. E a gente vê que isso refletiu aqui no design externo também, né? Até os cachorros estão latindo de raiva. Então nós vamos ignorar o fato de que tem um logotipo Ferrari aqui. Vamos ignorar que este carro é elétrico. Vamos ignorar a filosofia de Enzo Ferrari, como que ele lidava com seus motores. E vamos observar apenas as imagens pelo que elas são. Já começa aqui com esse limpador de para-brisa em pé. Eu nunca notei isso em nenhum outro carro. Achei brega. Essa linha que divide aqui, né, o que seria o capô e o para-choque com a luz aqui embaixo. Isso aqui tá me parecendo aqueles carros da Lynk & Co. Depois nós temos o bigode aqui embaixo, né, que volta, igual da F80. E temos aqui 3 que seriam entradas de ar, não sei se é necessário entrada de ar porque é carro elétrico, que elas me lembram o para-choque da M2. Ao mesmo tempo que o ângulo que criou aqui desse bigode... Na verdade, dessa vez não é bigode, dessa vez é uma olheira, né? A olheira aqui com o contraste de cores, esse formato dessa entrada de ar tá me lembrando o Mustang Dark Horse. Então nós já vemos aqui pela essa primeira imagem, melhor, deixa eu usar a conjugação verbal correta. Eu estou vendo que já não tem autenticidade alguma aqui. É o que eu tô sentindo. Esse vídeo é um react. Eu ainda nem li sobre ela. Tá bom, ok. Uau! Puta que pariu! Temos muito que debater aqui. Essa imagem tá parecendo fake. Ela repete essa linha de coluna B igual da Ferrari Puro Sangue. Gostei muitíssimo da roda. A roda replica a linguagem visual do volante, que é uma coisa de nostalgia. Gostei muito. Essa roda vai ficar mais bonita em outras Ferraris, até mesmo na própria Puro Sangue ficaria bonita. Uma roda muito mais nostálgica. Essa aqui é o meu ângulo favorito, que é o ângulo 3/4. Cara, isso não parece uma Ferrari, isso parece um Lynk & Co misturado com Mustang. Qual é a função desse buraco aqui na porta? Tá, eu tô entendendo uma coisa aqui, tá vendo? É onde eu estou passando o mouse aqui, isso aqui é a linha de cintura, né? O ângulo aqui da coluna C, depois ele abaixa e levanta de novo um pouquinho pra coluna A e depois desce. Isso aqui é uma linha que era muito presente nas Ferraris dos anos 2000. Você pode pensar, por exemplo, 360 Modena, F430... Até mesmo um pouquinho na 612 Scaglietti. É uma coisa que volta uns 20 anos no tempo, essa linha de cintura. Essa linha de cintura é muito bonita aqui, ó. Isso aqui eu gosto. Só que todas as Ferraris que tinham isso daqui, elas tinham uma entrada de ar aqui embaixo, aqui, porque era um carro de 2 portas e não de 4 portas. Então, em vez de botar aqui, porque eu não poderia, porque é a porta, talvez é daí que venha esse buraco, né? Gosto da linha de cintura aqui, gosto da roda, mas essa dianteira, indefensável. E a escolha de mostrar o render também em fundo preto, né? Já mostra uma certa insegurança. Ah, não, tem renderização dela aqui na vida real também, de como seria. Cara, qual que é o problema da Ferrari? A Ferrari quer irritar a gente, porque a Ferrari V12 é um SUV, uma mescla de SUV, e a topo de linha é V6, e todas têm lanterna quadradinha super modernosa, mas a elétrica vai ter lanterna redondinha. Isso aqui é completamente a 360 Modena, completamente. Que ia ficar bonito em qualquer outra Ferrari moderna, menos nessa, porque tem essa moldura aqui, parece até uma coisa pra soltar ar. Eles tentaram criar uma coisa aqui pra parecer que o carro já é wide body de fábrica. A posição da placa também não tá boa, cria desses 2 vincos aqui, 4 vincos no caso, né? Também não tá boa. Não tem difusor aerodinâmico, tem só esse borrachão aqui, que parece, sei lá, de um HB20. Eu ainda não entendi aonde tá o farol aqui, né? Mas pelo jeito tem o DRL em cima e o outro... É o farol da F80 embutido aqui de baixo?
Vou ter que jogar essa imagem no Photoshop. Parece que tá o farol da F80 deitado aqui por baixo e o LED aqui em cima. E toda essa peça do capô é suspensa. Então nós temos a Ferrari copiando a Dodge, que faz parte do grupo Stellantis, que era a antiga Fiat, a antiga dona da Ferrari. Entendi. Então não é mais bigode preto nem olheira, é o capô inteiro preto brilhante com essa peça suspensa em cima. Tem um fluxo de ar aqui por baixo. É impossível a gente que é brasileiro não olhar essa dianteira com esse farolzinho aqui e não pensar na Fiat Toro, né? É impossível. Tá, agora vamos tentar descobrir se é isso mesmo. Vamos aqui nos níveis. Vou estourar tudo o nível aqui pra poder conseguir enxergar ali de baixo. Então é realmente isso, ó. Toda essa peça aqui, ela é suspensa. Ela é pra cima e cria um fluxo de ar pra cá. Tá, talvez seja um coeficiente de aerodinâmico bem baixo mesmo. E não é um SUV, né? Eu jurava que ia ser um SUV, mas não é. É só um sedã fastback com erro de proporções. Porque ainda mais essa foto de lateral aqui, né? Você tem que ter o balanço traseiro, o balanço dianteiro, que eles estão corretos, porque eles têm que ter no máximo 3/4 do tamanho do aro da roda, né? Só que aí, quando você olha o ponto mais alto do carro, ele passa de 2 rodas. Então ele tem uma altura que poderia ser um SUV, mas o restante de proporções estão corretas, né? Se a carroceria fosse rebaixada... Se você remover toda essa parte preta aqui dessa imagem aqui e rebaixar essa carroceria, vira um carro de proporções pelo menos corretas, né? A coluna B é embutida também, né? A porta vai abrir sem coluna B. Estou fazendo aqui minha primeira interpretação. Todo carro que eu pego, eu olho e eu fico pensando nessas coisas que eu estou dizendo nesse vídeo aqui, né? Então vocês estão entendendo como é que é o meu processo de pensamento. Esse vídeo não é nenhuma crítica super embasada, é só uma primeira impressão. Isso aqui tá feio, isso aqui tá quebrando... Ah, tá! Então provavelmente, que eu não li o press release ainda, provavelmente o ar vai passar aqui de baixo e vai já subir direto pro para-brisa, e aí o limpador iria obstruir esse ar, né? Que ia criar uma pequena turbulência aqui. Entendi. Como não pode lançar um carro sem limpador de para-brisa, eles tiveram essa solução aqui, né? A solução que todo carro faz é colocar um capô que tem um vão pro limpador ficar escondido, né? Mas queriam fazer isso daqui. Se você remover essa peça vermelha aqui de cima que tá suspensa, o carro vira uma frente em chapa, igual talvez ali uma Cybertruck da vida. Essa peça aqui, o que seria o capô, né? Essa peça aqui superior, do paralama, que se estende, é o que impede esse carro de não virar uma atrocidade ainda maior. Já tá feio, mas ficaria ainda pior sem isso. Cara, olha só, olha esse interior, que coisa mais nojenta. Esse vão aqui, ó, esse gap entre a porta e o painel, isso aqui parece coisa de carro popular. Acho que nem o Uno tem um gap tão grande. Essa espessura de porta fina também. Patético, tudo que esse carro representa é patético. Um porta-copa aqui embaixo. Cara, ele tenta brincar com aquela coisa dos anos 80, né? Mas naquela época era uma consequência de projeto, né? Isso aqui, ele escolhe ser assim e não sei, não me vende essa nostalgia, não me vende. Ok, o banco é bem recuado, ou talvez ele tenha a opção de ficar tão recuado assim. Se bem que ele, como ele tem esse caimento de teto super acentuado aqui, como se fosse um coupé, mas não é um coupé. Esse carro não é um coupé, tá? Fique bem claro. Coupés estão 2 portas. Mas como ele tem um caimento de teto fastback, né? Então você precisa recuar o banco para conseguir extrair um pouco mais de espaço, para ficar na posição um pouco mais deitadona, né? O assento ele recua bastante, vai ficar com a perna mais inclinadinha para cima. Aqui tem um outro ângulo também. Nossa. Tá, isso aqui... E atrás aqui deve ser um sofazão. Caralho, a porta é suicida na traseira. A porta é suicida. Cara, que tentativa barata de se conectar com os anos 80 esse interior. Péssimo. É isso que dá quando você bota um designer de telefone pra desenhar carro, cara. Que nojeira. A roda é realmente o ponto alto do design desse carro. A roda e a linha de cintura. Pra não virar um vídeo totalmente negativo, né? Eu tenho que ver alguma coisa de útil, né? Então, gosto dessa ideia de lanternas redondas, que isso vá pra outros carros. Gosto da roda, que isso vá pra F80. Gosto do linha de cintura, ficaria melhor num coupé de proporções corretas, mas todo o restante é um erro de design. Claramente, essa é a Ferrari mais feia de todos os tempos. Mas agora, a gente vai ver a parte técnica. Bom, então estou aqui com a minha colinha aqui, né? Tô olhando aqui o press release, enquanto vocês veem aí mais imagens de fundo do comercial dela. Então, Ferrari Lucy é o primeiro veículo 100% elétrico da história da Ferrari. A revelação foi agora, né? Foi às 17h10. Foi feita lá em Roma, lá na capital da Itália. Então, o que a Ferrari declara sobre isso daqui é que é um GT.
É assim que a Ferrari está chamando esse carro, de GT. Se fosse 2 portas, se fosse com a altura correta, sim, mas do jeito que ele foi desenhado aqui, não. É impossível não desenhar assim por causa das baterias, né? Mas isso não atende o requisito berlineta de design antigo. Não atende uma variante de berlineta como uma GTC4 Lusso para ser um GT, né? Então, nem mesmo uma variante de motor traseiro bizarra como o McLaren GT ele também atende, né? Então, não dá pra você chamar de GT sendo que o carro é único. As proporções dele são únicas, né? Mas não dá pra você enquadrar isso numa concepção que já existe. É aqui onde eu não concordo com o press release da Ferrari. Quem sou eu pra dizer isso? Eu sou o Kelvin. Eu estudo esse tipo de nomenclatura. Isso tá errado, né? Não é um GT. Não se encaixa na definição de GT. GT tem que ter luxo. O interior parece de Uno. Se isso é a concepção de luxo pro futuro, ok. Então estou desconexo da realidade. O modelo é movido por avançados eixos elétricos, né? Nossa, ele tem 4 motores, ok. Então são 2 motores no eixo dianteiro e 2 motores no eixo traseiro. Quase que um motor para cada roda, mas não é bem assim que calcula, mas dá para arredondar assim. Então, no modo Boost, que é o modo máximo de entrega, ele alcança os 730 kW, que é aproximadamente 1000 cavalos. Ele consegue ter 1000 cavalos por um tempo. Quando ele usa esse modo, não divulgaram o peso, mas o carro é absurdamente pesado, com certeza é. Mas aí mesmo assim eles citam que o 0 a 100 é nos 2.5 segundos, a velocidade máxima supostamente de 310 km por hora. Se fosse um carro com motor a combustão interna com essa altura e essa proporção, ficaria bem instável, né? Mas como o centro de gravidade dele tá tudo aqui embaixo, por causa das baterias, então acredito nessa velocidade. O alcance declarado segundo o ciclo WLTP, que é um ciclo otimista, é de 530 km. Não acho que isso vai acontecer, né? O ciclo WLTP sempre mostra dados fora da realidade. Ele usa arquitetura de 880 volts com suporte a carregamento super rápido de até 350 kW. Ok. Bom, então eu cometi um pequeno equívoco durante esse vídeo, como eu tava reagindo ali, eu lembrava de algumas coisas, eu acabei falando uma coisa errada. Quem desenhou a parte interna apenas, que foi o John Eve, da Love From, que é a agência dele. Foi a agência dele que desenhou esse interior aqui. O exterior ele está sendo atribuído ao centro de estilo da Ferrari, né? Então por fora é a Ferrari que desenhou. Alguém liga para Pininfarina para causar neles um aneurisma. Não parece tipo de carro que iria pra franquia Burnout olhando de traseira? Acabei de sentir isso aqui também. Então toda essa questão interior é que eles quiseram tentar conectar o futuro com o analógico, né? Mas na minha opinião não ficou bom. Não me vendeu, não me cativou. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, obviamente. Todos os comandos físicos são peças complexas construídas em alumínio escovado e alumínio 100% reciclado, usinado com precisão. Então por dentro tem vidro, tem couro, tem alumínio reciclado. Até porque é um elétrico, né? Porque isso aqui vai salvar o mundo, né? Isso vai salvar o mundo, cara. Esse é o carro do futuro. O preço pode chegar a 800 mil dólares, o que ficaria acima ainda do Revuelto. E o principal rival desse carro hoje, já que ele não é um SUV, já que ele tenta ser uma disrupção da concepção de GT, o rival dele, especificamente pela questão do preço, é sim um GT elétrico. Olha que curioso. O rival da Lucy é o Rolls-Royce Spectre, que na época eu fiz um vídeo falando mal dele e tudo mais, depois eu vi pessoalmente. E cara, ele é tão lindo pessoalmente que ele nem parece ser um carro elétrico. Claro que é uma heresia ser elétrico, mas enfim, né? Se você aponta uma arma pra minha cabeça e me manda fazer uma escolha, eu com certeza vou no Rolls-Royce Spectre, que tem toda a proporção de carroceria de um GT de verdade, e não essa Ferrari. A Ferrari Lucy, pra mim, ela fracassa no que se propõe. Ela, se fosse um SUV, pegar todo o design da Puro Sangue e transformar no SUV, ela iria vender mais, iria agradar mais, seria visualmente mais cativante. O interior tenta se conectar com os anos 80, mas fica parecendo esse minimalismo conceitual, progressista, raso. E a performance, bom, tem muita coisa elétrica muito mais potente. Então, pra mim, a conclusão é que é um carro que não se destaca em nada. Ele é apenas uma tentativa de lucro, usando o nome Ferrari, mas não é uma Ferrari. Se Enzo não considerava nem mesmo as Ferraris Dino como Ferrari, imagine isso daqui, né?
Agora a gente volta pro ciclo de usar Enzo Ferrari para poder atacar. Mas se a gente não fosse usar esse argumento do Enzo Ferrari, lançar esse carro em 2026 com o mercado recuando, a única explicação é que isso vai para a China. Porque se isso aqui fosse lançado em 2019, teria sido revolucionário. Não, tivesse sido lançado em 2015, teria sido revolucionário, iria vender muito, mas... Então ela não é o que representa e já chega atrasada. Se isso vender, eu vou ter que estudar novamente tudo que eu sei sobre o mercado automotivo. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Sem xingamentos, né? Eu tentei sair um pouco do raso aqui, né? Sem xingamentos, mas qual que é a sua opinião? O que você sentiu vendo essa Ferrari? Considera a Ferrari como uma marca de pôster e não apenas uma marca de posse? Considerando quem é a Ferrari e tudo mais, o que você sentiu vendo esse carro? Deixa sua opinião aí embaixo nos comentários. E se você quiser ver um vídeo de Ferrari de verdade, vá no meu canal principal, que há uma semana atrás eu postei um vídeo sobre a J50, que é a única Ferrari de ADM. Vai ser um vídeo bem mais agradável. Assista lá. É isso.